Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vem comigo ficar bem informado nesta madrugada. O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta acusações na justiça que podem levá-lo à prisão nos próximos dias, por tramar um suposto golpe de Estado. Mas antes dele, outros 4 presidentes já foram condenados, destituídos e até mesmo presos. O Supremo Tribunal Federal se prepara para dar seu veredito esta semana no julgamento de Jair Bolsonaro, o primeiro ex-presidente a ser processado por tentativa de golpe de Estado desde o fim da ditadura militar há 40 anos. Mas 4 dos 7 ocupantes do Palácio do Planalto, antes do político de extrema-direita, foram em algum momento condenados, presos ou destituídos, a maioria por corrupção. Primeiro presidente eleito por voto universal direto após a ditadura, Fernando Collor de Mello renunciou no meio do mandato depois que o parlamento iniciou um processo de impeachment por corrupção passiva. De volta à política em 2006 como senador, foi condenado em 2023 pelo STF a uma pena de 8 anos de prisão por corrupção. Em maio, Collor foi autorizado a cumprir a pena em prisão domiciliar por motivos de saúde. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou preso por 580 dias, de abril de 2018 a novembro de 2019, após ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido um triplex à beira-mar em troca de contratos públicos com uma construtora. Sua condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal, que considerou, entre outras coisas, que o juiz que o havia condenado em primeira instância foi parcial. A anulação permitiu que ele disputasse e vencesse a eleição presidencial de 2022 contra o então presidente Bolsonaro. Sucessora de Lula, Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente do Brasil, foi destituída durante seu segundo mandato consecutivo pelo parlamento, que a acusou de manipulação das contas públicas. A queda livre de sua popularidade, devido, entre outras coisas, a uma recessão e grandes manifestações, prepararam o terreno para o impeachment. A esquerda considera até hoje que o processo foi um golpe de Estado parlamentar, travestido de misoginia. Rousseff foi substituída por seu vice-presidente Michel Temer, que também não demorou a aparecer nas primeiras páginas dos jornais devido a questões judiciais. Acusado de corrupção no âmbito da Operação Lava Jato, ele se livrou 2 vezes em 2017 de um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, graças a um voto desfavorável da Câmara dos Deputados. Depois de deixar o poder, foi preso 2 vezes em 2019 por obstrução de justiça, mas em ambas as ocasiões foi libertado poucos dias depois. Um grupo de manifestantes incendiou o parlamento do Nepal e a residência do primeiro-ministro do país. O premier renunciou após uma repressão aos protestos antigovernamentais no começo da semana, que deixou pelo menos 19 mortos. Tensão máxima no Nepal. Um grupo de manifestantes incendiou o parlamento e a residência do primeiro-ministro, que anunciou a renúncia pouco antes. KP Sharma Oli, do Partido Comunista, foi alvo de críticas após a repressão aos protestos de segunda-feira contra a corrupção e a decisão do governo de bloquear as redes sociais. Várias pessoas morreram. Segundo a Anistia Internacional, a polícia usou munição de verdade contra os manifestantes. Após uma reunião de emergência do gabinete, as autoridades suspenderam a proibição de plataformas, incluindo Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não se registraram dentro do prazo estabelecido. A proibição tinha gerado uma onda de indignação, especialmente entre os mais jovens, que dependem mais desses aplicativos para se comunicar. Também alimentou a raiva contra o governo em um país onde o desemprego gira em torno de 10%. Desde sexta-feira, vídeos contrastando as dificuldades dos nepaleses comuns, com os filhos de político ostentando itens de luxo e férias caras, viralizaram no TikTok, que não foi bloqueado. No Nilo, a Etiópia inaugurou a Grande Barragem do Renascimento, apresentada como a maior infraestrutura hidrelétrica da África, que gerou tensões com os países vizinhos. O governo etíope inaugurou nesta terça-feira a Grande Barragem do Renascimento, também chamado pela sigla GERD. O projeto, erguido no Rio Nilo, é apresentado como a maior hidrelétrica da África e tem provocado tensões com países vizinhos.
A iniciativa, cuja construção começou em 2011, com um orçamento de quase 4 bilhões de dólares, é uma imensa infraestrutura de 1,8 km de comprimento por 145 metros de altura. Tem capacidade para 74 bilhões de metros cúbicos de água. A longo prazo, a barragem terá uma produção de 5.000 megawatts, o dobro do que a Etiópia produz atualmente. Especialistas dizem que para o segundo país mais populoso da África, onde quase 45% dos 130 milhões de habitantes não têm acesso à energia elétrica, a barragem pode representar uma revolução energética. O GERD envia ainda um sinal importante, pois a Etiópia se apresenta como o grande promotor africano dos veículos elétricos e foi a primeira nação do mundo a proibir, no início de 2024, a importação de veículos com motor a combustão. Fora da Etiópia, a barragem foi duramente criticada por países vizinhos, como o Sudão e o Egito, que temem a redução de sua principal fonte de abastecimento de água. O governo egípcio chamou a barragem de ameaça existencial para seus 110 milhões de habitantes. O país obtém 97% de suas necessidades hídricas, em particular na agricultura, graças ao Nilo. A Copa do Mundo de Clubes ocorrida neste ano foi um sucesso. Segundo o levantamento, o torneio alcançou mais de 2 bilhões de espectadores pelo mundo. E só que no Brasil, mais de 130 milhões de pessoas acompanharam os jogos. Após 2 meses da primeira Copa do Mundo de Clubes realizada pela FIFA nos Estados Unidos, os grandes resultados da competição ainda continuam aparecendo. Segundo um levantamento feito pela Nielsen Sports, a competição obteve cerca de 2 bilhões e 700 milhões de espectadores em diferentes plataformas de mídia. Segundo o secretário-geral da FIFA, Matthias Grafton, o alcance do torneio foi ainda melhor do que o esperado. Durante a competição, o nome mundial de clubes da FIFA liderou as buscas no Google entre todas as competições esportivas. No Brasil, mais de 131 milhões de pessoas acompanharam os jogos pela televisão, o que equivale a 62% da população. A partida com mais audiência no Brasil foi entre Flamengo e Bayern de Munique, que alcançou 37,3 milhões de espectadores. Os jogos do Palmeiras diante do Inter Miami e do Botafogo garantiram, respectivamente, a segunda e a terceira maiores audiências de 2025. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Se você perdeu alguma coisa, acesse o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu retorno às 2h50 com mais notícias. Até lá!